Então, boa tarde a todos e a todas, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro, um encontro literário, né? Um encontro poético, nesta tarde de sábado, no qual nós contamos com a presença do professor Pedro Gonzaga, né? Que brilhantemente vai vir nos contribuir conosco, com a nossa academia, nesse dia em que vivemos aí esse distanciamento social. Então, é um dos momentos, né, que nós temos para apreciar, conhecer um pouco mais a poesia, conhecer o trabalho que o Pedro vem desenvolvendo aí. Então, nós agradecemos imensamente a sua participação e a participação de todos. Nós passamos agora para o professor, para o Lausamar, que vai conduzir toda a nossa tarde poética. Um dos grandes poetas do Frutal, né? Sim. Obrigado, Vanderlei. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Primeiro, dizer da alegria, né, da gente estar podendo realizar esse evento. Ele foi pensado para os membros da academia e depois nós tivemos, né, a ideia de abrir para a comunidade, convidar, né, aquelas pessoas que gostam de poesia, que gostam de estar falando sobre literatura, para participarem aqui conosco, né, e a gente vê cada vez mais os amigos entrando e participando dessa reunião. Pedro, muito obrigado por ter aceito. Poxa, eu que agradeço. Tá? Eu gostaria de começar, vou fazer uma apresentação do Pedro, e aí depois já passo a palavra para que ele possa nos trazer, né, essa grande poeta. Eu conheci o Pedro primeiro, eu não o conheci, eu conheci as ideias do Pedro, porque o Pedro ele é colaborador de um blog, o Estado da Arte, um blog do Estadão, né, que lida com vários tipos, né, de arte, da cultura em geral, mas tem um foco pesado na literatura, e eu encontrei alguns artigos sobre poesia do Pedro nesse blog. E eu gostei muito do que eu li e me identifiquei muito com a ideia da poesia que o Pedro faz. Aí, a partir disso, eu fui buscar alguma coisa, descobri que ele era poeta também, ele não era apenas um crítico literário, né? Era um poeta. E aí eu fui atrás da sua poesia, procurei na própria internet alguns poemas, e aí depois entrei em contato pelo Facebook, comecei a segui-lo, aí comentava alguma coisa, fazia alguma curtida, e de repente a gente começou a conversar pelo Facebook, né? E eu pude conhecer um pouco mais, né? O Pedro, ele tem 4 livros de poesia publicados, né, Pedro? 4, isto. São 4 e 2 de crônicas. 2 de crônicas e, numa outra vida, também 2 de contos, mas essa vida terminou de maneira necessária, porque aquelas coisas da juventude, né, que a gente depois acaba, não rejeitando, mas olhando com um certo constrangimento para aquilo. Então, dessa obra do Pedro, eu tenho os 4 livros de poesia, tenho um de crônica, falta um, eu preciso depois completar essa minha coleção. E assim, eu gostaria também de apresentar o Pedro como um poeta muito bom. Sabe? O Pedro é uma das grandes vozes da poesia brasileira contemporânea. Quem mais puder conhecer da obra dele, tenho certeza que vai concordar comigo. O Pedro, ele é professor, ele é poeta, ele é cronista, ele é tradutor, ele é músico, né? Ele falava dessa vida pregressa aí, na poesia dele tem muita dessa música que faz parte um pouco do passado dele, e ele é também um divulgador de poesia, muito importante, né? O Pedro, ele traduz alguns nomes da poesia mundial, ele apresenta isso ou no blog, o Estado da Arte, ou no seu próprio blog também, né? No seu próprio site, e com isso a gente pode ter acesso a alguns poetas que são fundamentais na literatura mundial, com a tradução do Pedro. E eu acho que a gente ganha muito com essa tradução, né? Porque o ato de traduzir é um ato muito difícil, e quando você consegue o acesso a um bom tradutor, você vai se aproximar um pouco mais daquele autor original. E o Pedro faz isso muito bem. E uma das suas paixões é a Wisława. E é sobre isso que ele vai
nos falar. Eu não vou me arriscar a pronunciar o sobrenome, vou deixar isso para ele, que ele está mais acostumado, mas é uma poeta extraordinária, né? Uma poeta que ganhou o Nobel de Literatura em 96 e que, a partir disso, começa um crescimento crescente do interesse pela sua obra. Como o Pedro ressaltava ainda há pouco, ela vem fazendo um sucesso impressionante no Brasil, ela tem já boa parte da sua obra traduzida para o português, isso para nós é muito bom. Ele vai nos apresentar um pouco dessa autora polonesa que fala a alma de qualquer pessoa em qualquer aldeia do mundo. Pedro, a palavra agora é sua, muito obrigado. Poxa, eu agradeço muito o teu convite, Laus. A gente estava para fazer uma conversa já há algum tempo, aí veio a pandemia no meio, toda essa confusão. Agradeço também a quem está conosco nessa tarde de poesia. Nós somos, às vezes, eu tenho a impressão, uma pequena seita daquelas que sobrevivem ao tempo, entre a luz e a sombra, e não foi muito diferente disso, acho, em todas as outras eras. A poesia sempre foi, num certo sentido, uma necessidade de algumas almas, não sei explicar bem o que acontece, que precisam que a realidade se transcreva em versos para podê-la compreender de modo um pouco mais aprofundado, mais complexo, ou talvez mais íntegro. Eu cada vez mais, a gente tem uma impressão de que a poesia, ela tem por virtude algo que talvez as outras artes ofereçam, cada qual à sua maneira. Mesmo a arte da prosa oferece, de certa maneira, isso, mas nenhuma talvez com a completude que a poesia oferece. Reparem que quando nós lemos um romance, por exemplo, ou um conto, a gente vive uma vida vicária, uma vida artificial pelas personagens daquela história. Nós nos encantamos com os dramas e com os afetos das personagens de um romance e vivemos quase que numa posição que na vida real a gente também faz comadreando, né, como se dizia antigamente, fofocando com os amigos, que é a de analistas das vidas alheias, que é uma coisa maravilhosa de fazer, né, um prazer que a gente não confessa porque parece que é bisbilhotice ou prática de fofoqueiro, mas é coisa boa comentar a vida dos outros. Então, num sentido, quando eu leio um romance, eu assumo essa posição de poder analisar aquelas vidas e, claro, evidentemente, sopesá-las, compará-las com a minha. Quando eu leio um poema, podem ver que boa parte dos poemas não tem história nenhuma. Eles não têm nenhuma narrativa, eles não têm nenhum evento mais claro, porque, de algum modo, um poema aproveita todos os mecanismos que nos ligam ao mundo, nossos afetos, nossas sensibilidades, nossos raciocínios, nossas fantasias, nossos sonhos, e nos dão isso de uma vez só, percebem? Num só instante, tudo somado, sem, de alguma maneira, falsificar uma ou outra esfera. Por isso, acho que a poesia tem um pouco daquilo que as artes plásticas possuem. Um poema é muito visual, muito mais do que pode ser uma história. Não tão visual quanto a pintura, mas uma parte disso. E tem também a sonoridade que a música nos oferece de maneira pura e que num poema tem a ver com o som que as palavras promovem. E ainda assim, também, evidentemente, essa espécie de cápsula em que eu entro quando leio um poema. E reparem que a gente lê um poema muitas vezes, que a gente gosta na vida, muitas e muitas vezes voltamos a um poema. Não só, a gente pode imaginar, porque é uma extensão curta, em 10 linhas eu tenho um poema, às vezes menos, um pouco mais. Acho que não é isso que nos faz voltar a um poema. Nós voltamos a um ou outro romance, depende de mais tempo, claro, ao longo da vida. 2, 3 vezes. Um outro caso mais raro, para quem é professor, então tem esses casos, Machado de Assis, mais vezes do que isso, certamente. Mas eu não saberia dizer, Lausa, e quem está conosco, quantas vezes eu li Os Ombros Suportam o Mundo, de Drummond. Nem sei quantas vezes, talvez mais de 100. Ou, se nós pensamos naquele poema maravilhoso do Bandeira, Profundamente, que é um poema lindíssimo, sei lá quantas vezes eu li isso. Assim também não sei quantas vezes eu li os poemas da Wisława Szymborska, né? Dizem que é assim que pronuncia, que eu trouxe para dividir com vocês nessa tarde. Não sei quantas vezes. Então, eu quando eu converso sobre poesia, sempre me pergunto por que nós precisamos voltar a esta mesma estrutura. Nós já conhecemos esse poema o suficiente para de alguma maneira, tê-lo conosco, né? Um poema. Mas eu volto ao poema. Por isso, antigamente, era uma coisa tão bonita, né? Meu avô sabia vários poemas de cor. Não sei se vocês também têm pessoas mais antigas, eu digo, que têm esse hábito. Sabia, assim, todos aqueles poemas românticos
Cânticos, Casimiro de Abreu, Álvaro de Azevedo, sabia todos, Esbilac, sabia uns quantos decor, porque de alguma maneira era como se fosse uma espécie de fortaleza, né? Voltar a esses poemas que tinham a seu favor da memorização a sonoridade, coisa que a poesia moderna conscientemente vai abandonar. Tá? E ao mesmo tempo, acho eu que a poesia tem menos leitores do que podia ter, porque de algum modo, assim como aconteceu com a música clássica, acho que é muito parecido o caso, tá? Cria-se uma ideia de que para poder acessar aquilo tem que ter uma supercultura, que para poder acessar aquilo tem que, de alguma maneira, ser um excepcional leitor ou um excepcional músico. Eu tenho um crítico americano de música chamado Alex Ross, tem 2 livros dele pela Companhia das Letras, e num desses livros, acho que chama Escuta Só, alguma coisa assim. Ele diz que um dos grandes problemas da música clássica é que jovens e às vezes pessoas interessadas até querem ir num concerto, mas se sentem assim deslocados, como se eu tivesse que ir de terno e gravata para aquele lugar, e como se eu tivesse que, de alguma maneira, emitir comentários inteligentes sobre aquilo que eu estou ouvindo o tempo todo. E ele diz, a música, na verdade, não precisa de nada disso. Desde que eu esteja aberto a ela, ela vai funcionar em mim, independente do nível de compreensão. Acho que os poemas também podem fazer isso. Durante muitos anos, eu por uma questão, me parece, não sei se funcionou, como professor, especialmente nos pré-vestibulares, eu tento começar pela poesia moderna, não pela poesia clássica, para mostrar para as pessoas o que um poema pode oferecer de maneira mais imediata, sem que eu tenha que conhecer métrica, rima, não que não sejam coisas importantes, mas isso às vezes é um impedimento para a compreensão. Tá? E mais do que um impedimento, parece que para ser parte deste clube tem que saber escandir um verso, ou conhecer os padrões rímicos, ou os nomes todos dos tipos de poema possíveis de serem feitos. E uma das virtudes, me parece, da poesia da Wisława é que ela tem uma expressão que nos parece tão natural, claro que isso é um trabalho desgraçado, mas nos parece tão natural que ela dispensa essa formalidade. É um tipo de poesia que oferece esse coração da experiência que eu mencionei para vocês, essa unidade da experiência, numa forma muito, muito transparente, num certo sentido. Tá? No entanto, o que me parece mais espetaculoso nessa poesia é justamente o fato de que, lendo aquilo que parece, por vezes, até bastante prosaico, eu estou, na verdade, entrando no coração do reino do poético, que é justamente nos levar a um lugar em que nós, pela primeira vez, percebamos o mundo como um lugar ainda aberto, ainda não definido, ainda capaz de nos maravilhar, horrorizar ou mesmo surpreender. Tá? Essa, para mim, é a grande virtude dessa poeta. Sua capacidade de nos levar a lugares em que nós nunca estivemos. E o que é mais impressionante, esses lugares não são uma floresta na Ásia, ou sei lá, uma ilha no Pacífico Sul. Esses lugares são o nosso próprio dia a dia, o nosso próprio cotidiano, onde coisas insuspeitas estão todo o tempo a acontecer. Isso que o Lausamar mencionava como apresentação um pouquinho antes, é uma das coisas que mais me encanta em fazer esse trabalho de tradução. No caso da Wisława, eu infelizmente nesta vida o polonês não será mais do que reconhecer uma outra palavra, não será possível, não tem tempo infelizmente, para estudar isso. Ao contrário do grego moderno, que eu estou estudando há algum tempo para poder traduzir um outro poeta de que quase falamos hoje, né, Lausa, que é o Cavafis, e aí ali eu decidi que sem conhecer um pouco, pelo menos, não ia ser possível. No caso da Wisława, eu traduzi os poemas que eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho mais, do inglês e do espanhol, combinando as traduções, cotejando, e muito raramente indo ao original ver uma palavra em específico que eu não tinha gostado em nenhuma das traduções. Um exemplo para vocês de como isso funciona é comparando modestamente o que eu faço a essa ótima tradutora que nós temos a sorte aí de a Regina, o nome dela é pior que o da Wisława, né? A Regina Pshibchen, ou Pshibchen, na verdade, que é a tradutora da Companhia das Letras. Tá? Pelo que eu comparei quando saíram as traduções, me parece uma tradução muito fiel. Mas vocês sabem que tradução é gosto, muitas vezes, também. Tá? Isso ninguém quer falar, já viram os tradutores que dizem, não, ou eu sou fiel ao texto ou ao espírito do texto, como se fossem as duas opções as únicas disponíveis. Na verdade, o que ninguém quer comentar é que o tradutor é fiel ao seu gosto, acima de tudo, ao seu ouvido treinado pela poesia. E eu, particularmente, não sei se é um procedimento dos mais adequados, mas é assim que eu sempre trabalhei. Eu sempre imagino, antes de começar uma tradução, quem essa poeta ou este poeta seria se fosse brasileiro. No caso da Wisława, eu me perguntei quem ela seria como poeta no Brasil
se ela escrevesse em português. Tá? Eu faço muito isso para entender onde é que o registro do poema opera. Então, me parece, e quem gosta da Wisława já leu alguns livros, me parece que ela seria uma mistura, se é que fosse possível isso, de Drummond, com sua dureza, com sua clareza, muitas vezes, tá? Em temas muito complexos. Por vezes, ela tem a ternura do Bandeira, dependendo do momento. E, acima de tudo, me parece, ela tem uma cerebralidade, no bom sentido da palavra, de um João Cabral. Então, ela seria, sem dúvida nenhuma, uma poeta moderna brasileira, sem dúvida nenhuma, com também, evidentemente, a sua personalidade, seus conteúdos, que não são os mesmos desses poetas que eu citei. Mas reparem que eu estou imaginando alguém que tivesse que escrever em português, qual registro poético usaria. E aí, como eu falei para vocês, outras dificuldades que aparecem é que, às vezes, o termo mais próximo não seria usado em português. Eu vou dar um exemplo bem simples para vocês, de um daqueles, para mim, é um dos grandes poemas da Wisława, que inclusive dá título a uma das coletâneas da Companhia das Letras, que é Um Amor Feliz. Né? Há um problema para mim grave na escolha, que foi a escolha que a Regina Kripchen fez, que é o fato de que, para a gente, amor feliz é uma coisa meio ingênua, né? Parece um pouco naif, assim. Não seria isso que ela diria se ela escrevesse em português. Tá? Em espanhol, o poema chama-se Um Amor Verdadeiro. Já melhorou. Tá? Porque é isso, na verdade, que ela quer dizer. Em polonês, a palavra seria o equivalente a bem-sucedido. Mas eu não posso usar um amor bem-sucedido, parece que é livro de empresa, né? Aquelas coisas de monge executivo, não ia funcionar. Tá? Então eu optei por isso que é o que está no espanhol e no inglês também, que é True Love. Também me parece que fazia sentido. E eu também gosto de considerar isso, se em duas línguas diferentes os tradutores optaram por uma solução, ela é mais ou menos legítima. Tá? De modo que é assim mais ou menos que eu trabalho. Tá? Tentando encontrar uma maneira desses poetas soarem bem em português. Não vou dizer independente do conteúdo, eu acho que tu não pode fazer também inventar um poema, né, a teu gosto, não é isso. Mas tentando dar à poesia uma fluência. Ou seja, me preocupa muito mais a língua de chegada, que é a nossa, do que a língua de partida. Porque esse poeta ou essa poeta só poderão existir por nossas mãos no idioma que falamos. Tá? E nesse sentido, acho que se a gente tem um tradutor, uma tradutora que são também poetas, isso já melhora bastante a equação. Porque é preciso um certo ouvido para como isso soaria em português. Então eu espero que as traduções que eu já vou dividir com vocês, depois de um breve comentário daquilo que me parece essencial na obra da Wisława, isso que eu vou dividir com vocês são coisas que me dão muito prazer em fazer. Eu fui tradutor profissional durante muitos anos e não tinha nenhum prazer no trabalho de tradutor, porque os prazos são desumanos, os livros geralmente são desinteressantes, porque geralmente são coisas que não são literatura, né? Traduções as mais variadas, traduzir tudo quanto é coisa que você pode imaginar. Coisas muito boas e coisas, digamos assim, meramente profissionais. De maneira que o trabalho de tradução ele é feito de maneira muito rápida, ou seja, muito sujeito a erro ou a pobreza, tá? E também terminam por esvaziar a nossa vontade de ser criativos. Então, desde que me aposentei da tradução alguns anos atrás, profissional, eu passei a fazer traduções caseiras. Por isso que eu chamo lá o meu blog, lá onde tem os poemas que eu traduzo, de vários poetas do mundo todo, chama Poesia em Casa. Depois eu passei essa coluna para o blog do Estadão também, com esse mesmo título, porque acho que a tradução que eu faço ali é como uma espécie assim de receita caseira. Vocês entendem? Feita com aquele amor que a gente faz as comidas que faz em casa. Com ingredientes mais simples, mas que bem combinados dão um resultado que a gente conhece como a comida de casa. Tá? E num sentido, então, gente, as traduções que eu vou apresentar para vocês são traduções que eu fiz. Vocês depois podem, se quiserem, comparar com as que tem da Companhia das Letras, que acho que são mais fiéis, evidentemente, porque a Regina conhece muito bem o polonês. Tá? E isso é uma vantagem também por um outro lado. Mas eu gosto de pensar modestamente que minhas traduções são mais saborosas, que elas funcionam melhor em português em função do meu ofício de poeta, que ajuda a fazer com que isso funcione. Não se trata de uma crítica à poesia dela, mas simplesmente uma questão de escolha. Tá? Eu até, se der tempo, depois mostro para vocês dois poemas, uma da tradução dela e outro que eu fiz,
só para vocês perceberem do que eu estou falando. Mas eu queria que a gente dividisse nessa tarde um pouco de uma visão de poesia que a Wisława possuía e que me parece uma especial visão do que é o fazer poético. Tá? E antes de ir para a Wisława, eu queria lembrar para vocês, se vocês conhecem, não sei, e prometo que vai ser a única coisa um pouco mais acadêmica, digamos assim, ou crítica que eu vou apresentar nessa tarde, tá? E também não notem nem qualquer crítica à academia, não sou dessas pessoas que acham que a academia é o problema do Brasil, a academia é a solução do Brasil, problemas são outros do país, né? Tá? Mas às vezes a conversa fica um pouco rarefeita e não é essa a intenção. Havia um crítico do início do século passado, cujo nome também é quase impronunciável. O bom é que o primeiro nome é fácil, Viktor Shklovsky, um crítico do formalismo russo, e ele tinha uma visão, como todo grupo formalista, de que de alguma maneira, como todas as coisas humanas, nós vivíamos uma época de progressos e que as formas literárias também elas evoluíam de maneira visível. Quase como se pudesse dizer, um poema moderno, ele é formalmente moderno em comparação a um poema clássico. E uma das coisas que mais o preocupava, eu acho que ele estava olhando para a coisa certa na hora certa, é que a vida moderna, com todos os seus avanços tecnológicos, que são coisas positivas, acho que todos nós concordamos, também apontava para uma espécie de desumanização. Ou seja, nós acabaríamos entrando num circuito em que cada vida humana perderia progressivamente sua cor individual e passaria a fazer parte de uma espécie de mecanismo burocrático da vida. Como se, de algum modo, as existências fossem todas elas ganhando um tom meio acinzentado, em que não haveria mais sequer a possibilidade de expressar as coisas por meio de palavras que não fossem convencionais, inermes, se vocês preferirem, padronizadas, prosaicas no pior sentido do termo. Tá? Então, para ele, havia uma necessidade premente lá, quer dizer, uma necessidade total de que a poesia e as artes como um todo pudessem promover algum tipo de estranhamento. Uma palavra que ficou muito ligada, inclusive, a esse crítico, a palavra que definiria essa sensação de que uma obra de arte, essa sensação que uma obra de arte pode nos promover, que é de que olhamos para aquilo, de alguma maneira, nosso mundo se desestabiliza. Eu gosto muito dessa ideia, de que a arte, por seu deslocamento, faz com que vejamos coisas que não vemos cotidianamente. E ele dá um bom exemplo no artigo dele, famoso, a arte como técnica, né, como um sistema técnico. Ele vai dizer o seguinte, que o Tolstói, no seu diário, anota que fez aquelas coisas da casa, da rotina, limpou um sofá e coisa, mas que não lembrava bem, porque todas as coisas feitas de maneira rotineira se apagam de todo. Parece que foi escrito ontem isso, né, no meio da pandemia em que estamos, em que todos os dias parecem mais ou menos iguais, porque as rotinas são sempre as mesmas e nós circulamos sempre no mesmo lugar, que não parece nenhum lugar depois de um tempo. Acho que todo mundo passou por essa sensação uma outra vez, se não quase que diariamente, nesses tempos de pandemia, que foi a impressão de que a vida, não é que ela tenha perdido sentido, mas que os dias se igualam de um modo que eu não noto passar o mês sequer o ano. E aí, então, e vejam, isso foi escrito no início do século XX, o Shklovsky diz o seguinte, que esta naturalização de um padrão, de uma uniformidade da vida, vai consumindo tudo. Tá? No artigo dele, ele vai dizer o seguinte, eu acho muito bonita essa parte, parece quase um poema, num certo sentido. Deixa eu só... É a única coisa também que eu não vou mostrar para vocês, que eu vou ler aqui. Ele vai dizer o seguinte, graças a essa uniformidade, a vida começa a se tornar um processo inconsciente. Olha que ideia interessante. Porque como eu não noto o que eu estou fazendo, como eu só repito, bom, quantos trabalhos repetidos nós temos, né? Repetitivos, né? Eu já nem presto atenção no que eu estou fazendo. E assim eu vivo uma vida inteira sem prestar atenção em nada. Olha que ideia interessante, né? Parece uma ideia poética, eu diria, altamente poética. Né? E ele vai dizer o seguinte, é assim que a vida progressivamente se torna um nada que se repete. E é assim que essa automatização, o termo que ele tinha pavor, né? O estranhamento ao contrário da automatização. É assim que essa automatização devora as coisas, devora as roupas, devora os móveis, devora a sua mulher, devora, inclusive, o medo da guerra. Foi um texto escrito naquele contexto do início do século passado.
Essa ideia, para mim, é uma ideia assombrosa, e essa ideia é justamente o coração daquilo que me parece pulsa na poesia da Wisława, o grande medo que é ali, que é o fato de que, se nós não sopesamos a experiência de estarmos vivos, se nós não sentimos um deslocamento, um estranhamento em viver, o rumo natural das coisas será que nada faça nenhuma diferença, que seja fácil falar em 530 mil como se não fosse nada, vocês percebem? É assim que a automatização funciona. Tornou-se tão comum morrer no Brasil que já não faz diferença mais nenhuma. Esse é o grande pavor que a automatização traz. E é contra essa automatização que, segundo Shklovsky, o poeta moderno deveria se levantar. Ou seja, fazendo com que eu nunca pudesse ver num poema as coisas tais quais elas são no dia a dia. Mas as coisas do dia a dia, por isso o tema da poesia moderna é muito dia a dia. Com um pequeno deslocamento, vocês percebem? Com uma pequena ida para o lado, onde eu as vejo em todo o seu estranhamento, onde eu as vejo em toda a sua estranha arquitetura, onde eu as vejo como uma espécie de condenação, e o Kafka enxergou isso muito bem na sua arte, né? Como uma espécie de condenação por vivermos a vida programada dos regimes, quaisquer que sejam eles, não importa a bandeira do regime. Ou seja, nós resistimos como criaturas quando nós lembramos que cada vida humana é irrepetível, que cada gesto humano é sem retorno, e a celebração dessas coisas irrepetíveis, aí está o coração do fazer artístico, aí está o coração daquilo que um poeta, do que um pintor, do que um músico podem fazer, ou seja, lembrar-nos que há cores variadas na experiência. Outro grande poeta polonês, também Nobel de Literatura, como a Wisława Szymborska, chamado Czelos Miłosz, diz no seu discurso Nobel, na apresentação de um livro de coletâneas de poesia que ele fez de poetas do mundo todo, diz ele assim que, assim como na atmosfera a poluição vai tornando tudo cinzento, de algum modo nós vivemos um segundo tipo de poluição, que é a poluição da própria alma humana. É como se cada coisa que nós vemos em sua repetição, cada ideia pronta que nós temos de ouvir, cada frase motivacional que contamina de maneira irreversível a psicologia das pessoas, você pode tudo, você não é o que não é, porque não dá acorda às 5 da manhã, essas coisas que a gente escuta todo dia, essas frases feitas, que tudo isso vai poluindo também nossa alma. E que a única ferramenta que nós temos para despoluir a alma é a ferramenta da poesia. Então, essas duas ideias se juntando, quer dizer, de um lado, essa necessidade de um estranhamento que faça o cotidiano aparecer sob uma nova perspectiva. E do outro lado, esta ideia de que a poesia, por mais, digamos assim, diminuta que seja a sua comunidade, isso importa muito pouco. Eu lembro uma vez aqui no interior do Rio Grande do Sul, eu fui a uma academia de poetas muito tradicional aqui do estado, na cidade de Camaquã, uma cidade que fica a uns 200 quilômetros de Porto Alegre, e as pessoas, e não era pouca gente, era bastante gente, até fiquei muito feliz, liam seus poemas, tudo isso, e diziam, não, nós estamos aqui resistindo, nós estamos aqui defendendo a poesia. E eu pensava com meus botões que, na verdade, era o contrário. Eu não quis dizer para ninguém porque eu não queria estragar a festa, mas vocês entendem que, na verdade, é o contrário, não é a poesia que precisa da gente. A poesia sobreviveu desde 2.500 anos no Ocidente, sem falar de outras culturas, como a chinesa, muito mais antigas do que a nossa. E ainda hoje a gente que consome esses versos. Vocês entendem? Então, nós precisamos muito mais da poesia do que dela da gente. O que mostra que, por menores que sejam as pessoas que ainda cultivam esse gênero, talvez seja só um longo inverno. Talvez venha uma primavera daqui para frente, não sei se para a gente, né? Mas certamente a poesia recente, pensar no que foi a Idade Média, a poesia resistiu 1000 anos tranquilamente, ainda que condenada a pequenos mosteiros ou pequenos circuitos. Então, não é essa a questão central, mas sim como num mundo em que a poesia está disponível como está, nós tenhamos poucos leitores. Isso talvez seja um pouco mais triste. Mas esse é um problema que a gente não pode debater aqui, porque senão nós perderíamos, ou ganharíamos, né, como diria o irmão, ganhamos bastante tempo do nosso encontro de hoje, e ficaríamos sem ver essa maravilhosa poeta que foi a Wisława Szymborska. Gente, no discurso do Prêmio Nobel, quando ela venceu, surpresa que ficou, né? Jamais imaginava, no seu pequeno apartamento em Varsóvia, onde havia vivido boa parte de sua vida, que seria agraciada com este prêmio, que para um escritor ou uma escritora é uma fortuna,
tirando raros casos de best-sellers, $1,5 milhão é mais do que um escritor ou uma escritora jamais sonharão ganhar. Eu lembro uma vez, gente, que quando, vocês devem lembrar, alguns anos atrás, o Bob Dylan ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, e eu fiz um comentário, não caiu muito bem, porque o pessoal achou que eu estava sendo preconceituoso com Bob Dylan, que é um músico de primeira linha, ninguém tem dúvida. Eu falei, hoje um escritor ou uma escritora estão mais pobres. Vocês entendem o que eu quero dizer? Porque o Bob Dylan não precisava desse galardão. Há muitos prêmios da música que ele já ganhou, inclusive, né? E podia dar um prêmio ao concurso, né? Um prêmio assim, pelo conjunto da obra, e continuar tendo premiado alguém como Wisława Szymborska, que foi tanto dinheiro para quem viveu uma vida humilde, que ela doou metade do prêmio para coisas de caridade, que ela nem tinha o que fazer com aquele dinheiro, né? Aquela altura da vida também velhinha. Né? E ela vai então a Estocolmo fazer um discurso muito curto, aliás, como combinava com sua própria obra, muito seca, muito econômica, e ela diz numa parte importante do discurso que ela achava que a grande alegria de ter levado uma vida poética foi o fato de ter feito um trabalho com criatividade e com gosto. E ela vai lamentar que boa parte da humanidade jamais vai conhecer um trabalho assim. Quase todos os trabalhos são obrigatórios, são para sobrevivermos. E ela diz assim, quando não, porque eu tenho um emprego e o outro não tem, é a alegria que alguém ganha por ter um emprego. E ela dizia que o trabalho criativo, não só na arte, mas em qualquer outro lugar, era uma das grandes bênçãos que uma pessoa podia receber. Aí ela para um pouco, como é muito comum na sua obra, depois de ter dito uma coisa que faz todo sentido, vocês concordam? E ela diz, só que tem um problema. Talvez alguns de vocês se deem conta de que torturadores, de que comandantes de campo de concentração também podem ser felizes e criativos com seus trabalhos. Onde é que ela tirou isso? Aquelas coisas da Wisława que ela tirava de algum lugar. O discurso é lindo, né, Ana Maria? O discurso dela é maravilhoso. Poético ao extremo, né, econômico, e com aquele senso de humor que ela possuía também, que era muito peculiar. Eu quando fiz uma palestra uma vez sobre a Wisława, eu peguei um videozinho dela, maravilhoso para ela, uma grande poeta polonesa que infelizmente não tem tradução no Brasil, alguns chamam assim, eu não gosto muito disso, mas a sucessora da Wisława, chamada Ewa Lipska, e as duas estão conversando, pois então, exatamente, Cláudia, exatamente. Tá? E ela então, a Eva traz um presente para a Wisława que parece umas algemas, assim, não dá para entender muito bem o que é. E as duas ficam rindo com aquilo e a Wisława tentando descobrir o que é aquilo, né? E ela vai chutando. Aí tem uma hora que ela dá um sorrisinho. São algemas, assim, com aquele senso de humor dela. E aí ela descobre então que na verdade é uma argola que gira para um eixo fica em cima da mesa e o outro fica para baixo para pendurar a bolsa, né? E aí quando ela se dá conta disso, ela fala assim, a humanidade inventa cada coisa, né? Ela diz, isso é uma coisa que é surpreendente na humanidade, nós nunca vimos todas as invenções que existem, né? Para as coisas mais simples, como pendurar uma bolsa com uma mesa. E aí é para esse lugar que caminha o discurso dela no Nobel. Ela vai dizer o seguinte, isso para mim, quando eu li esse discurso eu entendi a poesia dela. Por mais curto que ele seja, ele é muito revelador do que ela tinha como projeto poético, me parece. Porque ela vai dizer o seguinte, bom, é verdade, não há como negar que torturadores e outras figuras como ditadores possam ter tido alegria e criatividade. No caso das torturas, ninguém tem dúvida, né? Criatividade no seu trabalho. E aí então ela para e diz, mas há uma diferença. Essas pessoas sabem, diz ela. Essas pessoas não têm dúvida do que estão fazendo. E ela fala que no coração de cada obra artística de importância há sempre uma pergunta e não uma resposta. É muito bonito isso, né? Há sempre um não sei que ecoa dessas obras. E é por isso que eu, assim, evito o totalitarismo, digamos, das alegrias. Notem que faz muito sentido, se a gente olha para o mundo real, faz todo sentido, né? O modo como qualquer ditador, mais uma vez, não importa a bandeira aqui, tinha certeza do que estava fazendo. E essa certeza, se não nos levou 100 milhões de vidas no século XX, né? Talvez nos leve agora no século XXI, pelo visto não aprendemos muita coisa. E a poesia da Wisława tem esse aspecto que eu gosto muito também, que ela é caridosa com a nossa fragilidade. Vocês entendem? Com nossa triste humanidade, muitas vezes. Bom, então, a minha ideia com vocês é pensarmos e olharmos para três coisas no coração dessa obra, por meio de alguns poemas que eu trouxe. De um lado, esse não sei, que se converte numa ferramenta de investigação. Tá?
Há um poema dela que eu não separei aqui, eu nunca traduzi esse poema. É um poema muito bonito, não sei se vocês conhecem, é bem famoso, inclusive, sobre uma mulher no Vietnã e um soldado americano, se não me engano, questionando: essa é a sua casa? Essa é a sua terra? E ela: não sei, não sei, ela só responde: não sei. E aí, quando ele aponta uma criança: é seu filho? Ela responde: sim. Eu acho um poema fantástico sobre essa justa dúvida que nós temos, e por meio de dúvidas chegar a uma possível certeza, uma precária certeza. Então, de um lado isso, do outro lado, a gente nota muito na poesia dela sempre esse deslocar-se do estranhamento, porque o estranhamento só é possível se eu me desloco um pouco para o lado e faço, como dizia o poeta Wallace Stevens, o poeta americano, as coisas visíveis um pouco mais difíceis de ver. Isso é uma grande lição da poesia também, né? Tornar as coisas visíveis um pouco mais difíceis de ver. Porque é justamente esse borrar, este nublar da realidade que faz com que eu veja coisas que a realidade, no seu automatismo, não impede que eu veja. E uma última coisa que eu acho fundamental nessa poesia, somando-se então a esta dúvida que pulsa mais respostas, não, menos respostas e mais perguntas, junto com esse deslocar-se para ver ou para revelar coisas que nós não tínhamos visto ainda antes. Acima de tudo, me parece que é central para esta obra este colocar-se no mundo, sempre, mas não necessariamente a partir de um confessionalismo, que é muito comum na poesia, né? A primeira pessoa. Muitos dos poemas da Wisława, talvez os mais interessantes, têm pouco de primeira pessoa. Muito de uma primeira pessoa que se tornou uma espécie de consciência lateralizada por efeito desse estranhamento que eu falei para vocês. Vamos ver nos poemas isso que eu acho que é um pouco mais interessante. Acho que é mais fácil também da gente olhando um poema. Perdão, deixa eu projetar para vocês aqui. Acho que fica mais fácil a conversa, acho que vai ser mais interessante. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso, né? Que às vezes a tecnologia está contra nós, mas acho que sim. Acho que vai funcionar. Deixa eu abrir aqui os poemas que eu separei. Eu queria começar com vocês por esse poema que tem justamente, por definição, esse aspecto que eu mencionava da dúvida, que constrói-se em possibilidade e, de certa maneira, uma certa, não sei se vocês concordam, impressão da experiência humana por meio dessas possibilidades, não por meio de certezas. Notem que parecem tratar-se de uma apresentação indireta. Quem é a voz que nos fala? Quem é a consciência lírica que pulsa aqui? Prefiro filmes, prefiro gatos. Prefiro os carvalhos ao longo do Varta. Prefiro Dickens a Dostoiévski. E aqui, ao mesmo tempo, aparece um pouco de uma... Eu não sei se vocês concordam, gente, de algo que também surpreende na poesia da Wisława, que é o justo fato dela preferir Dickens a Dostoiévski. Vocês entendem? Porque, de alguma maneira, não sei se eu li muito Dickens quando era novo, adorava. A vida pulsa de maneira mais direta no Dickens. Dostoiévski é muito cerebral, né? Muito atravessado por angústias metafísicas. E, de alguma maneira, quando a gente lê As Grandes Esperanças ou Oliver Twist, ali parece que a gordura da vida cintila mais intensamente. Deixa eu voltar para cá. Diz ela aqui, prefiro-me gostando de pessoas do que amando a humanidade. Dois versos escritos para os dias de hoje, né? Muita gente ama a humanidade nas redes sociais, já viram? Mas as pessoas mesmo já é mais difícil. Prefiro manter agulha e linha à mão. Isso é uma coisa muito forte, mas aí da temática da poesia dela, né? Que é a celebração do cotidiano, mas não no sentido, como eu falei para vocês, talvez mais modernista mesmo, de uma absorção da experiência pelo cotidiano, mas de lembrar que no cotidiano há coisas sutis e talvez humanas demais, né? Como ter uma agulha e linha à mão. Eu lembro de muitas pessoas da minha família mais antigas que sempre tinham uma agulha, uma linha à mão para algum remendo. E isso também é muito interessante porque, de algum modo, a poesia polonesa do século XX, depois do grande massacre da Segunda Guerra e, na sequência, o domínio soviético, voltou-se para a questão social e política muito fortemente. Se a gente pega a poesia de um Zbigniew Herbert, ou mesmo a poesia do Tadeusz Rosewicz, ou do próprio Milosz, que são os poetas mais famosos, talvez, da Polônia junto com a Wisława, ali vai ter muita coisa da experiência da Segunda Guerra, da experiência da crise política com os soviéticos. A poesia da Wisława, quando ela começou como poeta, ela tinha isso como tema, mas logo ela se deu conta que
a experiência dela seria sempre de segunda mão em relação a isso, porque ela nem foi para o fronte da Segunda Guerra, e a questão política partidária, ela até se engajou nisso na juventude, mas também viu que as diretrizes do partido eram totalmente brutais para a criatividade, e ela então parece que se refugia nessas pequenas perspectivas que o cotidiano oferece. Mas reparem que é sempre uma perspectiva, como eu falei para vocês, enviesada, sempre uma perspectiva que faz com que nós vejamos ter uma agulha e linha-mão, que são coisas totalmente cotidianas. Imaginem também num país pobre como a Polônia foi ao longo de boa parte do século, algo natural. Só que quando eu vejo aqui no poema isto dito como uma preferência, parece que eu me dou conta daquilo que foi o destino de sei lá quantos milhões de mulheres. Eu penso na minha avó, que sempre tinha uma agulha para fazer um remendo, num tempo também de um país muito mais humilde do que hoje, no caso do Brasil, né? Segue ela: prefiro a cor verde, prefiro não sustentar que a razão é a culpada de tudo. Também um gosto, a gente vê muitos poemas da Wisława com isso, um gosto por acreditar que de algum modo a razão, com todos os seus problemas, ainda era uma maneira mais adequada de levar as coisas. Prefiro as exceções, prefiro sair antes. E assim ela segue aqui desdobrando. Tem itens desse poema que eu adoro. Acho que essa parte final do poema é antológica. Ela vai dizer assim, ó: prefiro muitas coisas que não mencionei aqui e muitas outras tampouco mencionadas. Ou seja, as coisas que eu diria nesse poema, se ele pudesse ser maior, seria um poema longuíssimo, quase uma lista, muitas foram injustiçadas. Mas há outras coisas que inclusive não alcançariam sequer a minha própria consciência. Essa ideia de uma limitação também do que o poema pode fazer. Prefiro zeros soltos àqueles alinhados para formar uma cifra. Isso é uma declaração também de vida, né? Prefiro o tempo dos insetos ou das estrelas. Outra declaração especial, totalmente chemborskiana. Prefiro bater na madeira. Porque, e aí vem um pouco, gente, deixa eu parar um pouquinho aqui a projeção, senão eu não vejo vocês e fico me sentindo meio solitário nesse processo. Que é o seguinte, reparem que num sentido, ela havia, vocês reparam, declarado anteriormente que a razão, preferia a razão a tantas outras coisas. E depois ela declara: prefiro bater na madeira, que são coisas completamente incompatíveis. Ou eu creio que a razão resolve os problemas, ou eu creio que a superstição e a fé podem nos salvar. Mas talvez, vejam, numa perspectiva humana, talvez as duas coisas convivam em seus contraditórios mais do que nós gostaríamos de acreditar. E aqui vem uma lição também que eu nem precisava comentar com vocês, porque eu sei que vocês certamente a têm, que é a de que a poesia revela, melhor que em outras esferas da escrita, a contradição de que somos feitos. Vocês percebem? A impossibilidade de que uma coisa tenha apenas um aspecto. A poesia, ela optou desde muito tempo, se a gente lembrar em língua portuguesa, desde Camões, com seu contentamento descontente, a gente vai lembrar que a poesia optou por lembrar que a experiência humana é ambígua, que a experiência humana ela é fugidia, que hoje eu quis uma coisa e no mesmo dia, às vezes, eu quero outra diferente, e nenhuma das duas foi falsa, nenhuma das duas foi num tempo e depois em outro tempo. Eu só expressei uma antes da outra, mas, na verdade, dentro de mim, galáxias inteiras colidem a cada coisa que eu faço ou que eu não faço. E ela vai nos lembrar constantemente desse aspecto. Isso é a coisa mais bonita de sua poesia. Ela não falsifica um aspecto em prol do outro, mesmo que possa parecer só um pouquinho, para aquela pessoa mais pragmática. Mas essa senhora está sendo contraditória? Como pode? Eu quero uma resposta. Muito comum isso, né? No mundo que vivemos, todo mundo quer sempre uma resposta, né? Eu quero uma resposta. E é o que ela vai te dizer: olha, a experiência humana nos aponta mais para a dúvida do que para a certeza. E quando apontou para a certeza, essas certezas custaram caro. Como aqueles zeros encifrados, né? Quem dera que pudéssemos soltar certos zeros, né? De nossas cifras atuais. Vou voltar para lá para ler o meu poema favorito, que eu sei que a hora está avançando, eu queria ler 2 poemas com vocês ainda. Meu poema favorito da Wisława, que é bem parecido com esse até num certo sentido, em que ela vai também construir uma experiência parece uma espécie de autobiografia, só que sempre como se fosse a autobiografia de outra pessoa, que não dela mesma, no modo como ela anuncia o poema.
tá? Que esse poema bem conhecido, inclusive, talvez seja o mais famoso dos poemas dela. Acho que quem conhece um pouco, já leu, certamente vai reconhecer. A Regina Pribchen, ela traduziu este poema por Sob uma Estrela Pequenina. Tá? Eu não gosto do pequenino, porque parece, em português, não sei se vocês têm impressão, parece um pouco infantil. Não achei uma outra solução melhor do que essa, Sob uma Pequena Estrela. Tá? Notem que o procedimento é muito parecido com o do Eu Prefiro. É quase que uma lista disfarçada por isto, e cada item, em vez de encaminhar a lista ou para um aspecto totalmente caótico, como aquelas listas modernistas de um Oswald de Andrade, né? Ou mesmo de um Fernando Pessoa na fase Álvaro de Campos das Odes, aqui nós temos uma lista que vai se construindo verso após verso num determinado sentido, que talvez no verso seguinte seja de alguma maneira sabotado. Nesse jogo que eu falei para vocês, em criar uma impressão muito mais ambígua do que a experiência, do que provavelmente certeira. A certeza vem só quando se tratam de coisas altamente humanas, ou seja, incertas por natureza. Que me desculpe o acaso por chamá-lo necessidade, que me desculpe a necessidade se eu estiver errado, afinal. Que não se zangue a felicidade por considerá-la minha, que me perdoem os mortos por serem suas memórias não mais com brilho. Que me desculpe o tempo pelos tantos mundos ignorados a cada segundo. Que me desculpe o velho amor por tomar o novo como primeiro. E esse é um verso que, olha, mostra muito do que é o fazer poético da Wisława. Eu acho que talvez uma obra inteira de poesia amorosa não consiga dizer em um verso que esse verso diz, né? Porque, na verdade, reparem que não é que o primeiro amor não tenha sido verdadeiro, ou que o primeiro amor não tenha sido, de alguma maneira, total, mas quando o novo chega, é como se o primeiro não tivesse existido, o que não deixa de ser uma grande injustiça com o primeiro. Tá? De modo que eu peço desculpas, porque simplesmente, se eu for verdadeira com o que está acontecendo, parecerá novo, como se fosse uma coisa que eu desconhecesse. É lindo, né? Assim como também ela vai seguir aqui, colocando em perspectiva aquilo que é a nossa parte mais funda e individual no jogo constante com o coletivo. Perdoai-me guerras distantes por trazer flores para casa. Perdoai feridas abertas, o meu dedo espetado. Que a gente, numa linguagem mais popular e chula, diria: a minha unha encravada importa mais do que as dores do mundo. O que no sentido é verdade, e ela vai nos dizendo coisas que nós já sabemos, vocês entendem? Só que de maneira diferente, como nós nunca vimos antes. Então, eu sou levado a ter um contato com as verdades, se a gente pode chamar assim, mais fundas da minha experiência, só que elas não vêm com a forma como eu estou acostumado a recebê-las, e graças a esse estranhamento, eu vejo-as como se fosse, no caso do verso do primeiro amor, como se as visse pela primeira vez. Eu não sei como é que faz. Gente, deixa eu ser sincero com vocês rapidinho, deixa eu ver vocês de novo, senão eu fico perdido sem ver vocês. Tá? Reparem, eu não sei como é que alguém faz um verso assim. Se eu soubesse, eu sempre digo, se eu soubesse, eu estava fazendo, né? Faria para mim. Eu não sei como é que alguém faz isso. Tá? Mas uma coisa é certa, eu consigo perceber como isso é feito e não deixo de me maravilhar com isso, né? Tá? Como eu consigo dizer para uma pessoa que ela já sabe, só que esqueceu. Vocês percebem? Como dizer para uma pessoa aquilo que ela já sabe, e é por isso que eu tenho, ao longo da minha experiência de traduzindo a Wisława e colocando no Facebook muitas vezes, acho que o Lausa viu várias vezes lá alguma coisa que eu coloco lá, no Facebook de traduções de outros poetas também. Agora, recentemente, quando aquela poeta americana Louise Gluck ganhou o prêmio Nobel, eu não sabia. Só eu tinha traduzido a poesia dela para o português, tanto que a Folha e o Estadão me procuraram para fazer algum comentário sobre isso. E eu não sabia nada, eu tinha traduzido porque eu gosto dos poemas, quando eu gosto de um poema eu traduzo. É isso que eu faço. Né? De maneira que eu nunca me canso de ver nos comentários gente dizer o seguinte, e gente que nem costuma ler poesia, mas está no Facebook por ali e para ler um poema da Wisława e dizer algo ou coisa parecida com isso. Como essa mulher sabe quem eu sou? Como essa mulher me conhece de um modo que talvez eu nem mesmo me conhecesse. E eu acho que isso só funciona porque ela consegue dizer coisas essenciais da experiência humana, tá? E nesse sentido é preciso abandonar
Uma vez eu falei isso numa palestra, não pegou muito bem, mas eu vou falar igual porque é azar também, né? É preciso abandonar a crença política, é preciso abandonar a crença religiosa, é preciso abandonar a crença nas grandes ideologias ou uma ideia de sociedade. E vejam, não é que isso não seja importante para a obra, porque vai ser logo no próximo passo, para encontrar a verdade humana debaixo disso e celebrar esta verdade, que sim é social, que sim é política, que sim é de fé, num certo sentido, mas que quando cai no discurso comum da política, da fé e das ideologias, neutraliza-se. Vocês entendem? Não tem mais nenhum poder. Tá? A gente viu isso com frequência nos últimos anos, com palavras que foram perdendo poder completamente porque foram totalmente automatizadas. Então, empoderar não empodera mais ninguém, já viram? Porque a palavra não tem mais poder, perdeu o seu poder. Tá? Outros discursos importantíssimos das desigualdades sociais, raciais do país, perdem seu poder, já viram? Porque são ditos por qualquer um, em qualquer circunstância. Chamar alguém de fascista já não causa mais qualquer efeito, só para dar um outro exemplo. Porque as coisas se automatizam. E a função de um artista, de qualquer arte que seja, me parece, ao menos na minha perspectiva, é encontrar um caminho de fazer com que eu veja o fascismo de novo, o racismo de novo, as desigualdades de novo. E esse caminho não é o caminho óbvio do discurso social. Esse caminho é o caminho da conversa de um ser para outro ser. Vocês percebem? Isso mas se eu soubesse como é que faz isso, eu estava fazendo. Então, como eu não sei fazer, eu fico vendo a Wisława fazer e me encantando com isso. Tá? Mas é justamente essa perspectiva que ela diz naquele verso, fazer com que nós vejamos uma coisa já conhecida como se fosse pela primeira vez. Tá? E é por isso que ela escreveu tão pouco, até para uma vida tão longa, uma vida longuíssima, e não são muitas as coletâneas de poemas dela. Sabe-se que ela passava muito tempo matutando sobre um poema. Outra coisa também que as redes sociais, não é culpa de ninguém, impedem, que é o tempo que o poema precisa. Bom, às vezes em alguma outra arte, nas artes plásticas isso é um pouco diferente, porque a não ser talvez um gesto daqueles mais modernistas, uma tela leva um tempo para ser concebida, um tempo para ser pintada e um tempo para ser observada antes de ser exposta ao público, não é verdade? E esse tempo, ele gera mais reflexão. Tá? O nosso prato, eu sei que está meio que avançando, né, Lausa? Então eu quero ler com vocês esse poema que eu prometi que tinha traduzido de um amor feliz para um amor verdadeiro. E aqui tem algo que a Wisława faz, que também me parece assim de uma inteligência, e aí para mim está todo o seu senso de humor. Ela tinha um senso de humor maravilhoso, dá vontade de conhecê-la. Quando nós olhamos as fotos dela com aquele cigarrinho maroto, dá vontade de conhecê-la, parece uma pessoa como a gente, num certo sentido. E sua poesia, ela faz uma coisa que o Bandeira fazia muito bem também, não foi à toa que eu falei no Bandeira, que é construir um poema inteiro, ou quase inteiro, nos levando para um lado. Nós estamos concordando, estamos nos divertindo e, inclusive, muitas vezes estamos secundando as palavras do poeta, para no último verso, ou no penúltimo verso, destruir tudo aquilo, mostrando como nós nos equivocamos facilmente, acreditando num discurso que fala o que queremos ouvir. É muito difícil fazer isso, né? Tem que ter muita coragem também, muita habilidade técnica para fazê-lo. Eu não sei se vocês lembram, tem um poema bem curto do Bandeira, em que ele vai celebrando a vida, quase como se fosse assim, um desses coachings de internet. E eu penso, mas não pode ser o Bandeira. E no final ele, com o último verso, destrói tudo aquilo que ele havia feito para revelar uma verdade que estava oculta sob o discurso do dia a dia. Gente, então me permitam, de novo, eu não vou ver vocês, então depois se vocês tiverem alguma coisa, a gente na volta conversa sobre. Tá? É este poema chamado Um Amor Verdadeiro, mas eu queria mostrar para vocês que ela cria um discurso que parece um discurso social, ela está imitando os grandes discursos políticos do tempo, para no final revelar com aquela sua brutalidade, porque ela tem uns poemas que são brutais, né? Ela em 2 versos vai até o final da nossa sensibilidade. E é o caso deste poema, espero eu, e por isso que eu não consigo vê-lo como um amor feliz. Um amor feliz é muito bobo, num certo sentido, a expressão um amor feliz. Tá? De modo que eu traduzi esse poema por Um Amor Verdadeiro. E depois eu vou passar para o Lausa esses pequenos aqui, poemas que eu traduzi, para ele compartilhar com vocês. Eu gosto muito, não sei se vocês também, eu gosto bastante de ler traduções diferentes de um poema de uma língua que eu não vou também tão facilmente alcançar. Né? Aqui, Um Amor Verdadeiro. Reparem que ela constrói um discurso quase como se fosse uma voz assim condenatória, social, né? No sentido de
condenar os privilégios de alguns. Um amor verdadeiro é normal, é sério, é prático. O que ganha o mundo com a união de duas pessoas que passam a existir num mundo só delas, postas num mesmo pedestal sem qualquer razão, retiradas ao acaso de entre milhões, mas convencidas de que assim tinha de ser. Uma recompensa pelo quê? Por nada. A luz que se projeta de lugar nenhum. Por que sobre esses dois e não sobre os outros? Isto não é uma afronta à justiça? Claro que sim. Isso não conturba nossos princípios dolorosamente erigidos e lança a moral de um desfiladeiro? Sim, para as duas questões. Olhem para o casal feliz. Será que eles não podiam ao menos tentar esconder, fingir uma leve depressão em benefício de seus amigos? Escutem como eles riem, é um insulto. A linguagem que usam, de uma clareza decepcionante. Todas as suas pequenas celebrações, rituais, as rotinas mutuamente elaboradas, trata-se com certeza, de um complô contra a raça humana. É mesmo difícil saber onde as coisas podem parar se as pessoas começarem a seguir o seu exemplo. Com o que poderão contar a religião e a poesia? O que será lembrado? O que teremos de renunciar? Quem suportará viver dentro dos limites? Um amor verdadeiro é realmente necessário? O tato e o bom senso nos dizem para passar por ele em silêncio, como por um escândalo nos altos círculos da vida. Crianças totalmente perfeitas nasceram sem sua ajuda. Ele não poderia povoar o planeta nem em 1 milhão de anos. Sua aparição é rara demais. E aí vem, gente, o que eu falei para vocês. Perdoem o comentário acabar com o fluxo do poema, mas vem o que eu falei para vocês. Vejam que é um discurso ferino, que a gente nota, claro, que é irônico, mas no tom do discurso parece um político até discursando contra o amor verdadeiro e perguntando quais seriam as consequências sociais disso. E mais, este amor não serviria sequer para a humanidade, porque ele não seria capaz de 1 milhão de anos de povoar o planeta. Sua aparição é rara demais. E aí então ela entra com esses 2 versos finais. Deixem que as pessoas que nunca encontraram um amor verdadeiro sigam dizendo que tal coisa não existe. Esta fé há de lhes fazer mais fácil viver e morrer. E aí vem esse golpe que eu falei para vocês. Não estávamos esperando por isso, né? Uma vez, de maneira um pouco mais solta, numa conversa sobre a Wisława, como a gente está tendo agora, eu disse isso e vou repetir para vocês, porque eu acho que o Drummond faz muito isso também, Bandeira faz muito isso, Cecília um pouco menos, mas às vezes também faz, especialmente no Romanceiro, ela tem alguns momentos que faz isso, que é assim, a conversa vai indo para um lado, eu vou concordando, eu vou me acostumando com o tom do discurso, e de repente, né, como naquela expressão em inglês, backstabber, né, eu tomo uma facada, eu não esperava, a pessoa me abraça e me crava uma faca nas costas, como esses 2 últimos versos. Deixe que aqueles que nunca vão viver isso sigam dizendo isto, porque quem viveu um amor como esse sabe que é muito raro de aparecer e que, de alguma maneira, será mais fácil viver e morrer sem ter conhecido esta coisa. Né? Esta é uma ideia que me parece central para essa poesia, que eu rapidamente dividi com vocês, e quero conversar com vocês agora sobre isso, que é uma ideia que me parece estar presente naquela pequena chave de leitura que eu propus, que é, por meio destes poemas, que são metafísicos, claro, que são metalinguísticos muitas vezes, que são também de temática cotidiana e cheio de contradições, como apontei para vocês, mas que, graças a estes poemas, eu volto para a vida tendo encontrado de novo, vocês percebem, aquilo que a vida tem de melhor. Isso que é, me parece, o coração de sua poesia e, na minha modesta leitura, a explicação para seu sucesso. Não é só porque é uma linguagem acessível, sem dúvida que isso também ajuda a ter mais leitores, mas isso também não garante muita coisa. Me parece que o que faz com que sua poesia tenha tido, no mundo todo, o sucesso que teve, foi que ela conseguiu nos conduzir de volta para aquilo que a grande poesia sempre ofereceu, que é, ao entrarmos num poema, não sabemos bem o que vai acontecer, deixamos nos levar pelo poema, mas ao sairmos do poema, de algum modo o estado das coisas do mundo foi modificado. E isso qualquer obra de arte pode fazer também, independente da arte, que é transformar a nossa própria experiência de estarmos no mundo. E quando uma obra faz isso com a gente, de algum modo,
nós nos desautomatizamos em nossos contatos. E eu posso me dar conta, eu pelo menos me dou conta quando leio esses poemas, de que a coisa mais fácil mesmo, gente, que nós como criaturas sociais fazemos é viver pelos discursos dos outros. Vocês entendem? Nada é mais simples do que cedermos à tentação de pensarmos o que os outros pensam, para sermos aceitos, para não parecermos estranhos, para não parecermos inadequados. E de repente eu passo a levar uma vida em que eu aceito coisas que, se eu desse um passo para trás, eu jamais aceitaria. Tá? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu vou conversar com vocês agora, né, Lausa? Vamos bater um papo que é muito melhor do que ficar falando e vamos talvez ler um outro poema. Vamos ver o que acontece. Obrigado mais uma vez por estarem conosco aqui. Eu agradeço muito o convite e a oportunidade de ter conversado com vocês. Valeu, Pedro. Muito obrigado. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Quem quiser fazer algum comentário ou alguma pergunta, ou escreve, ou chama no chat, ou então levanta o ícone aqui da mãozinha, levantar a mão, que aí eu chamo. Andréia, por favor. Andréia pediu a palavra aí. Bom, eu assim, adorei. Parabéns, Pedro. E confesso que eu fiquei presa nesse último poema aí. E acontece muito, né? A gente fica... Às vezes fica o dia pensando nesses poemas, né? E eu gostei muito. É muito bom ouvir, né? E abre realmente a nossa mente, né? Então, eu só tenho a agradecer, tá? Essa contribuição que você nos deu hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. A Cláudia. Pessoal, é tão gostoso a gente ver pessoas reunidas. Eu imagino essa alegria, né, sua, Pedro, mas eu acho que de cada um que está aqui, com relação a essa questão, né, da poesia, como você bem disse, parece que eu senti, eu sou professora, mas assim, parece que a gente se envolve com tantas outras coisas que, de repente, como eu não dou aula, né, de literatura, ou de qualquer coisa, eu dou aula de filosofia, então você se envereda num caminho e vai deixando algo que é muito rico e que a gente gosta muito, e a poesia sempre, assim, sempre me fascina, sempre me fascinou. Acho que a poesia me fez querer fazer filosofia, e justamente por essa não resposta, eu acho que eu nem entendia muito bem que era isso, mas, na verdade, quando eu lia, eu percebia isso, assim, aquela vontade de compreender o ser humano, de compreender essa existência, né? Então, a poesia, eu acho que ela consegue trazer na linguagem dela tudo isso, assim, faz um reboliço dentro da gente, né? E aí, eu tenho procurado muito a poesia de uns tempos para cá, como se a gente estivesse dentro de um lago cheio de lama, assim, está precisando de ar, precisando de algo que te renove a vida, renove os ares, né? E a poesia, ela vem para mim desse jeito. A poesia, a música, que você lembrou muito bem, que na verdade a gente vê, assim, obras poéticas sendo musicadas, né? E a gente às vezes nem conhece os donos dessa poesia toda, muitas vezes, mas se admira com as obras, com as músicas e tudo mais. Então, assim, eu acho que a poesia, ela te tira do prumo mesmo, mas, ao mesmo tempo, te dá energia para continuar. E nossa, eu fiquei fascinada, eu não conhecia essa poetisa, agora eu já estou doidinha para correr atrás de conhecer. Sabe, Cláudia, que cada poema a gente... eu sempre penso em relação a Wisława que... Bom, agora eu acho que eu já li um número suficiente de poemas dela que me impactaram. E, de repente, vem mais outro, e mais outro, que eu não sei de onde é que ela tirava, porque me parecem também altamente filosóficos esses poemas, no sentido pleno do termo. Eu uma vez vi um crítico de poesia dizer uma coisa que eu achei muito interessante em relação à filosofia, que a poesia, num certo sentido, seria uma espécie de filosofia prática. Quer dizer, se eu pudesse converter a filosofia
do intelecto por alguma coisa, ela se tornaria um poema, porque a filosofia compartilha, acho, com a poesia, ou a poesia com a filosofia, não importa, a perplexidade de sermos, né? A perplexidade de estarmos, sem tentar falsificar as causas, os efeitos, para chegar a uma teoria que explique tudo, né? Talvez na ciência seja um pouco mais fácil fazer isso, mas nas humanidades, é por isso que elas são combatidas também, sempre que possível. Mas Porque... uma beleza também, né? Assim, a Exato. poesia, ela traz uma beleza, uma Exato. leveza que a filosofia não tem, não consegue. Exato, porque, E claro, isso que é legal, exato, né? porque elas se transformam num objeto de beleza também, né? Que acaba por promover essa respiração que tu tão bem mencionaste. Respiramos, né? Alguns poemas nos devolvem a nossa humanidade perdida. Hoje mesmo, gente, só um rápido parênteses, numa oficina de memória que eu trabalho aqui em Porto Alegre, uma das participantes contou a história do pai dela com 98 anos, que acabou falecendo de Covid ano passado, e ela escreveu um texto sobre esta perda, só que, na verdade, ela passou uma boa parte do texto apresentando o pai dela já com 98 anos, que ela foi morar com ele um tempo de novo, né, para aproveitar quando começou a pandemia, e era um homem daqueles mais antigos, que a gente via que o afeto vinha atravessado, que não podiam dar demonstrações grandes de afeto, e ela foi descrevendo a figura do pai dela, e todos nós que participamos fomos vendo essa pessoa, e ele morava numa fazenda ainda, com aqueles doces mais antigos, de tamarindo, toda aquela coisa, e aí depois vem a pá da doença, vem a morte, mas no fim nós concluímos que termos visto o pai dela daquela maneira foi muito mais bonito do que triste, e muito mais reconfortante, até para ela acabou confessando isso também quando releu o texto, depois de ter chorado um pouco, evidentemente. Ela disse que voltou a ver o pai ali, e num sentido é isso que a poesia nos faz, né? Como todas as artes, elas nos devolvem um senso de pertencimento. E acho que é isso que nós estamos perdendo cada vez mais, né? Não só em função da pandemia, como eu conversava com a Ana Maria no começo, a gente conversava aqui, mas esta ideia do outro como um inimigo, né? Que a gente também comentava. E um poema nos devolve a uma comunidade, por isso que é tão agradável, né? Tão impactante também, ao mesmo tempo, claro, termos de lidar com as divergências e com as convergências do ser humano. Muito obrigado também pelo teu comentário, obrigadão. Fico muito feliz que tenha gostado e que siga lendo, por favor. Eu vou passar a palavra para a Ana Maria Zanoni agora, depois tem uma pergunta do Alexandre no chat, e depois a Rosângela. Ana. Pedro, é maravilhoso ouvir a poesia dela, né? Porque realmente é como se ela tratasse daquilo que é o humano mesmo, e não aquilo que foi construído como humano. E é interessante esse poema, Um Amor Feliz, que você também, com as infidelidades e as fidelidades do tradutor, né? A nossa teoria da tradução, eu também fiz uma parte aí de teoria da tradução, né? Então, a gente sabe como é que é fazer tradução de texto literário. E lendo agora o poema e vendo o que você falou da tradução norte-americana, que eu confesso não tinha lido ainda em inglês, né? Que foi traduzido por Verdadeiro. O início do poema não te faz pensar assim nos contos de fada de amor, em que os casaizinhos sorriem e eles incomodam o mundo pela sua felicidade? Então não é o amor que incomoda, é a felicidade que incomoda. Por que você ri tanto se eu não consigo compartilhar dessa alegria? E aí entra o vilão, né, a malévola da história, que são as feiticeiras más lá, e vão tentar destruir aquele foram felizes para sempre, né? Exato. Essa questão de que se imaginam um felizes para sempre num tempo infindável. Mas se a gente lembrar do Vinícius, a gente lembra, e que seja eterno enquanto dure. Esse feliz seria assim, aquele minuto, aquele segundo de felicidade, mas que consegue incomodar tantos, né? E que muitos pensam assim, por que riem? Por que essa felicidade? De que serve essa felicidade, não é? Qual é o fim prático disso, né? Olha que coisa mais profunda, né?
Muito. E que não precisa necessariamente ser aquele amor feliz ali, carnal, entre dois indivíduos Perfeito. nesse sentido, mas um amor humano, porque esse, então, incomodaria muito, né? Haja Exato. vista aquilo que se a gente pensar aí na era cristã, que foi pregado pelo Cristo e que incomodou todo mundo, Claro, perfeito, perfeito. né? E tu foi um ponto, Ana Maria, muito importante na hora de escolher o verdadeiro, porque de fato faria sentido, por isso que eu acho também que a tradução da Regina é muito fácil, faz todo sentido ser feliz. Só que eu acho que eu achava que o feliz funcionava muito bem para esse começo, porque como tu bem apontou, tu pegou muito bem, né? Porque é isso, aquele amor que a gente vê assim nas histórias românticas por É, excelência. Mas aos poucos foi o que me levou a acabar escolhendo o verdadeiro, porque o que é mais interessante, eu sei que pode ser um assunto um pouco técnico, talvez acabe ficando um pouco fechado, né, para a nossa conversa, mas a tradução ela é um problema porque esse é um dos problemas entre tantos, né? Porque às vezes uma palavra que eu escolho funciona para uma parte do poema e não funciona para outra. E é, vice-versa. E aí eu tenho que optar perdendo sempre. No original não perco nada, vocês entendem? Porque no original o falante da língua conhece as nuances da mesma palavra que eu uso, né? Eu sempre, quando fazia cursos de tradução, eu apontava para as traduções já feitas para o poema poema de Sete Faces de Drummond, e no final, gente, não tem jeito. Nenhuma língua eu vi uma tradução boa para aquela parte em que, vocês lembram que fala, mas essa lua, esse conhaque, bota a gente comovido como o diabo. E os tradutores optaram por manter o diabo, só que esse comovido como o diabo, para quem fala português, é uma espécie assim de superlativo, né? Seria o equivalente a muito comovido. Só que se eu traduzir por muito comovido, eu perdi o sabor bem brasileiro desse, nossa, eu tô comovido como... Que é uma coisa que alguém mais bêbado diria, né? é. Tá? Então, como é que traduz isso para uma outra língua? É quase que impossível, né? Então, eu quando traduzo, Ana Maria, e eu adorei teu comentário, eu sempre penso assim, bom, já começo derrotado, né? Assim, eu sempre penso assim, vou evitar o 7-1, né? Aquele da Alemanha, mas eu já começo jogando contra um time muito mais forte do que o meu. E é por isso, por essa mesma razão que tu tão bem iluminou, que as traduções passam, as originais ficam. Por isso que a cada nova geração se faz uma nova tradução, porque a tradução ela é temporal, né? Ela é limitada por não ser a palavra que os poetas escolheram. O som, tudo isso junto, né? Mas eu te interrompi, desculpa. Mas eu acho, Pedro, que foi muito feliz em escolher, né, verdadeiro, sabe por quê? Porque é justamente esse jogo de palavras que ela faz. E Exato, que tinha que eu escolher, acho né? que Alguma das duas. o feliz, aí ele remete para essa coisa mais mundana, mais Uhum. carnal, né? E não é isso, é um amor que transcende, né? Então é o Uhum. amor verdadeiro, que não quer que seja necessariamente entre Claro. um casal, Uhum. né? Que Uhum. seja lá o casal que for, mas é Uhum. Uhum. aquelas pessoas que sorriem quando se encontram, porque existe um amor verdadeiro, que é o amor Exato. humano. Então, eu Exato. acho que se a primeira leitura aí do poema apontaria feliz como uma palavra que calharia super bem, Uhum. mas a essência do poema joga com essa palavra e puxa para esse amor verdadeiro. Uhum. Eu acho que escolhestes muito bem. Eu não leio, né, a língua original, mas Também essa vida aí só catando milho, né? No meio de tanta consoante. não Só dá. consoante. Nem o inglês arcaico não consegue ser pior. É verdade. É verdade. Mas pensando assim bem nessa questão do amor verdadeiro, que é o que realmente incomoda, né, a todos, então essa palavra para a gente no português ela cai muito melhor. Porque no fim das contas eu achei que o feliz em português fosse contemplar só esse exatamente tipo de amor que tu apontaste bem, que é o amor da historinha de carochinha, né? E não É, o que me parece que é o fato de tornar esse casal como que um pouco inimigo da humanidade no poema, né? São os inimigos do povo, né? Num certo sentido, dentro do poema.
Então, acho que verdadeiro traz um pouco mais de peso e dificuldade das pessoas rejeitarem. Ao rejeitar o amor verdadeiro, eu estou rejeitando mais coisa que o amor feliz, que pode ser apenas uma demonstração externa de realização. O Pedro, diga. Eu vou passar para a pergunta do Alexandre, que é Alexandre de Paula. O Alexandre, ele é jornalista do Correio Brasiliense, ele é membro correspondente da academia, poeta também. Ele pergunta: você enxerga ecos da poesia dela em alguém da poesia contemporânea brasileira? Pergunto porque li recentemente Risque Esta Palavra, da Ana Martins Marques. É o que eu ia dizer agora. Um poema sobre uma foto da Wisława. Era justamente quem eu ia citar, né? Eu acho que essa poeta, a Ana Martins Marques, ela bebe bastante no modo de organizar o poema. Uma certa economia verbal, uma tentativa de transformar essa temática cotidiana que foi tão explorada pela nossa poesia, né, nos anos 30, na geração de 30, que era de alguma maneira uma novidade para o poema, deixar aquela alta esfera, né, dos assuntos etéreos da poesia e mergulhar os pés na lama, aproveitando a imagem na lama do mundo. A poesia mais contemporânea que me agrada, que é essa que a Wisława, a própria aqui no caso do Brasil, Ana Martins Marques faz, ela enxerga nos elementos do cotidiano elementos... para ser bem justo, a Adélia Prado já fazia isso nos anos 70, né? Que é justamente esse revelar nas coisas do cotidiano uma espécie de transcendência a partir dessas coisas. Eu tenho um poema da Adélia Prado, não sei se vocês recordam, eu tenho uma memória ruim para decorar poemas, mas é um poema maravilhoso em que ela está sentada à mesa, aquelas cenas mais do interior, olhando um bule lascado, né? E vendo o dia cair e tendo uma espécie de maravilhamento por estar viva, né? Isso é muito forte na poesia da Adélia Prado. Claro, me parece que também é influência da Wisława na poesia, como bem apontou, né? Uma ótima pergunta, essa elegância de expressão, né? Eu tento meio que criar é quase como se fosse um afastamento que é estranho, porque eu sou eu mesmo, em primeira pessoa, muitas vezes o poema, mas eu crio essa quase que voz que fala de lugar nenhum, né? Que eu acho que é resultado, assim, supondo, né, dando aqui uma interpretação assim, um pouco de improviso, acho que é resultado de um processo de comum nos textos confessionais. Estou pensando aqui em Santo Agostinho. Quanto mais eu mergulho na minha própria experiência, na minha própria vida, mais eu chego num lugar em que todos nós somos mais ou menos parecidos. Pode parecer contraditório, mas acho eu que faz algum sentido. A experiência mais compartilhável é aquela mais funda em cada um de nós. Infelizmente, a gente geralmente olha para o compartilhável na experiência mais rasa. Hoje em dia, isso é uma vitória tremenda, né? Como um discurso social. Então, eu tenho que pensar igual a outra pessoa porque pertenço à mesma classe, ou porque tenho a mesma cor, ou porque eu e o Lausa somos careca. Por aí vai a coisa. Como se houvesse uma espécie de unidade pela aparência, quando, na verdade, eu gosto de acreditar que a unidade humana, em qualquer tempo e espaço, é uma unidade de essência, muito mais fortemente do que de aparência. Eu sempre lembro do Voltaire, num dos seus pensamentos, ele dizia que a gente costuma qualificar as pessoas pelas diferenças que existem entre elas e a gente e condená-las por essas diferenças, né? Então, fulano é protestante, eu sou católico, fulano é mulher, eu sou homem, fulano tem tal cor, eu tenho outra, esquecendo que, e ele diz, espero eu, que quando nós olhamos por meio do afeto para as pessoas, eu não penso nessas coisas. E eu gosto muito de pensar isso. Eu nunca penso para uma amiga minha, um amigo meu, nessas categorias. Vocês percebem? Então, ele dizia que isso não fazia muito sentido no aspecto humano, que talvez fizesse um sentido mais social, porque facilita as coisas. E acho que tanto a Wisława quanto a melhor poesia... Porque também, claro, né, eu acho que a Wisława, não desmerecendo o belo trabalho da Ana Martins Marques, mas é uma outra liga, né? Ninguém tem obrigação de jogar nessa liga, tá? Mas eu acho que quando a Ana Martins Marques acerta bem num poema nessa linha, ela consegue nos lembrar bem da poesia da Wisława. Acho que mais até na pergunta desculpa, tá falando, mas é um assunto que eu gosto muito. Acho que mais até nesse poema em que ela menciona diretamente a Wisława, que é uma malandragem de poeta que alguns aqui conhecem, que eu menciono um ou outro poeta para esconder o que eu estou fazendo,
Eu acho que ela rouba muito mais uma visão de mundo da Wisława do que o poema de homenagem faz crer, vocês entendem? Que ela rouba de maneira mais secreta uma visão de mundo que vem da poesia da Wisława, né? E acho que muitos poetas contemporâneos vão ser cada vez mais tributários desta visão, como aconteceu, né? A gente vê assim claramente com o efeito daqueles poetas modernos, o Pound, o Eliot, sobre um Drummond, por exemplo, ou mesmo a influência tremenda do Fernando Pessoa em todo o mundo de língua portuguesa. São figuras muito grandes, difíceis da gente superar, né? Se é que precisa, né? Eu sempre acho que a gente pode abraçar mais que superar. É verdade. Rosângela. O microfone está desligado. Agora sim. Ok. Agora sim. Eu queria agradecer primeiro por esses momentos maravilhosos, porque atualmente eu não tenho condição de estar batendo esse tipo de papo, que eu tinha muito quando morava em Belo Horizonte, que eu fazia artes plásticas na Guiar, que me dava toda uma abertura, porque o povo tinha uma cabeça bem à frente. E, como eu sou do interior, a gente tem dificuldade de encontrar coisas, né, sobre arte, sobre poesia, sobre literatura. Então, lá eu bebi o máximo que eu podia. Depois que eu voltei, agora que eu aposentei, então, eu estou completamente fora. Eu falava poesia, a primeira poesia que eu falei, eu tinha 5 anos. Eu não faço poesia, não sou boa, não sou poeta. Mas eu gosto de ler poesia, de falar poesia. E mesmo quando eu dei algumas aulas de filosofia, eu procurava incluir. E com isso eu descobri o poeta do Frutal, que ele foi meu aluno, e eu dei sobre ideologia, eu coloquei o Eu Etiqueta, do Drummond, e as respostas que ele deu sobre a poesia, ele deu em forma de poema. E aquilo me deixou fascinada. Eu não podia dar mais do que 10 para ele. Então, foi quando eu descobri, né, que o Frutal tinha grandes poetas, né, e fui procurando. E sempre falo isso. Ele já deve ter enjoado de ouvir eu falar isso. Mas eu gosto de poesia. E eu nunca tinha visto as poesias, lido poesia nenhuma dessa poeta. Mas ao ler esses 3 poemas aí, que eu vou ser falando, parecia que eu conhecia. Faz parte da vida. Não sei, quando falou das árvores lá, das pernas da mesa, era algo que parece... Gente, eu já vi isso em algum lugar. Como? Aí, quando se compara um pouco com o Drummond, eu me lembrei do Cidadezinha Qualquer, em que você vai entrando naquele clima sonolento, mole, né? Cheio de malemolência, assim, de repente ele, pumba, eita, cidade, né? Da vida besta, meu Deus. Então, eu gosto dessas coisas, e isso me dá uma vontade de voltar aos velhos tempos, né? É difícil, porque o Lázaro deve saber bem disso. Hoje em dia o povo não valoriza muito a poesia. E se você fala em poesia, as pessoas querem, sabe, deixar de lado. Desde que surgiu o tal do sertanejo universitário, acabou as poesias. Então, eu fico fascinada de poder participar de um dia desses. Isso me emociona. Quando começou, eu estava quase chorando de emoção, mas de verdade mesmo, porque eu gosto disso. E eu não tenho mais condição de participar dessas coisas. E a gente vai perdendo a sensibilidade para entender, para participar. Você vai esquecendo o nome de tudo, dos artistas, dos poetas, de tudo. Eu estava aqui planejando para lembrar o nome do francês que escreveu aquelas poemas, o Spleen lá, e não lembro, sendo que a gente teve aulas e aulas dele em filosofia na Faculdade de Artes. Então, é uma coisa, porque você se distancia, você não tem mais assunto com ninguém, porque não tem mais nada para você conversar, hoje em dia só Covid.
Eu não aguento mais falar em Covid na minha vida. Eu uso tudo, faço tudo certinho, tomei as vacinas, mas eu queria falar sobre outras coisas. E hoje eu agradeço muitíssimo, porque vocês me colocaram num pedestal mais alto de felicidade, sabe? Eu sei do amor verdadeiro aí. Obrigada. Poxa, obrigado. Eu que agradeço. Rosângela. Oi. Eu só te dizer o seguinte, quando surgiu a ideia da criação da academia, Frutalentos de Letras, eu não participei do primeiro movimento, né? Esse movimento começou com o Vanderlei, com o Lio, depois o Zé Luiz, eu entrei logo depois. Eu te confesso que me parecia uma ideia pretensiosa, sabe? Mas uma academia de letras em Frutal, né? Frutal tem 60 mil habitantes, tem poucos escritores, né? Tem uma vida cultural muito pequena. A gente sabe a dificuldade que a gente enfrenta por causa disso. Mas, assim, o que me motivou foi perceber que esse grupo que se organizava tinha a ideia de fazer algo desse tipo, sabe? Promover o debate, trazer as artes, a literatura em especial, para que a gente possa discutir e difundir. Porque, certamente, da mesma maneira como você gosta de conversar sobre isso, nós temos jovens de 12, de 13, de 15, de 18, de 20 anos que gostam de fazer isso e, às vezes, não tem um ambiente para que isso ocorra, né? Então, um dos motivos para que a academia nascesse foi justamente esse, para que a gente comece a criar em Frutal um ambiente onde conversas como essa possam se tornar mais corriqueiras. Certo? Pessoal, mais alguém levantou a mão? Espera aí. Dangley. Eu não sei se tem mais alguém, agora eu me perdi um pouco. O Dangley pediu para falar, se tiver alguém por favor. Dangley. Apenas para parabenizar o Pedro aí pela fala, né? Um momento importante para a gente conhecer a voz de uma poeta pouco conhecida num contexto mais amplo no Brasil. Parabéns pelo trabalho, boa apresentação. Obrigado, um abraço a todos. Eu que agradeço mais uma vez também por ter compartilhado com vocês um pouquinho dessa minha alegria que é a Wisława. E haveria outros poemas maravilhosos, inclusive nessa pequena lista que eu separei, teria outros também poemas que eu poderia ter escolhido em vez desse, teria sido, acho, com o mesmo resultado de alegria e compartilhar, né, desta grande poeta polonesa. Lio. Boa tarde. Quero também parabenizar aí o professor Pedro aí pela apresentação, né? Cheguei um pouco atrasado porque aos sábados, aos finais de semana, a minha poesia se esbarra nas pias de louça, no pano, no chão, né? No passar pano no chão, essas coisas. Aí a gente acaba se atrasando um pouco. Mas consegui pegar a metade e olha, como a Rosângela falou, é algo que coloca a gente num pedestal assim, de sensibilidade, que dá mais força para a gente correr o trecho aí, principalmente nesse momento aí que a gente está vivenciando. Mas teve um dos poemas que você apresentou, e tem um trecho, inclusive, você fez a leitura do começo do poema e depois do final, e aí no meio dele tem uma frase que eu achei que é muito rica também, que fala lá: prefiro as folhas sem flores, as flores sem folhas. E eu acho que tem muito, né, principalmente nesse momento que a gente tá vivendo, né, aí 520 mil mortos, e mortos é deixar de ter vida. Né? Então, eu acho que quando ela prefere folhas sem flores do que folhas da vida para a planta, né? E é partindo das folhas que ela se alimenta, né? E as flores não, as flores caem, elas nascem depois num outro momento, mas as folhas continuam lá, dando vida para essa planta. Eu acho que é bem isso, né? Eu acho que essa poetisa traz um pouco, né, dessa coisa da vida que percorre os nossos cotidianos e a gente acaba se esquecendo dela.
esquecendo de dar valor para aquilo que realmente dá vida para esse cotidiano da gente, e às vezes a gente quer só quer valorizar só aquilo que, só as flores, né? Só aquilo que é bonito da coisa, como, né, como você tem comentado, né? Quero parabenizar bastante pela fala, né? Assim, trazer um pouco dessa poetisa para a gente conhecer. Eu agora, né, nos deixou mais curiosos, né? Eu acho que para a gente até se deslocar, como você comenta, né, a gente deslocar um pouquinho para a gente conhecer outras coisas também, né, e a gente perceber que a gente não sabe realmente nada, que a gente tem que aprender muito. Parabéns, Pedro, pela fala, por esse momento rico que a gente teve aí nessa tarde de sábado. Eu te agradeço muito, Liu, e eu tenho para mim, assim, não que seja uma verdade garantida, mas que um grande poeta, uma grande poeta, são tão grandes que no meio de um poema largam um verso como esse que tu destacou, né? Porque geralmente a gente tem poucas ideias, então faz um bom começo, um bom final, uma garantia pisada, mas no meio faz o que dá. Sim. E aí não, ali no meio tem um verso que é um poema inteiro, talvez, né? Em sua grandeza. Essa generosidade dos grandes poetas é que sempre me fascina. Como oferecem tanta coisa boa num só poema, que a gente pode ler para a vida toda, né? Porque tem tanta riqueza num poema desses que a gente nunca encerra a nossa leitura desses mesmos poemas. Obrigado mais uma vez também pelas tuas palavras, Liu. Obrigado. Pessoal, tem mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Bom, eu vou fazer o seguinte então, Pedro, eu vou fazer 2 perguntas para que você possa fechar essa nossa conversa, e daqui a pouco tem Grenal, né? Eu tô longe desse lugar porque tá tão difícil a situação do meu time, que é o Grêmio, que eu larguei para sorte. Também conheço o Grêmio lá no Rio Grande do Sul. Pedro, 2 questões. Primeiro, você colocou da dificuldade da circulação da poesia nos dias de hoje. Nós temos problemas com isso, com as editoras, né? Talvez falta de incentivo, de divulgação das grandes editoras. Mas, ao mesmo tempo, nós temos os chamados poetas de Instagram, que alguns conseguem uma popularidade absurda. Impressionante, exatamente. De milhões de seguidores. Eu gostaria que você comentasse sobre esse fenômeno, como é que você o vê, os poetas do Instagram, e também que você nos fizesse assim, um balanço rápido sobre a poesia brasileira contemporânea que você acompanha, e como é que você sente essa poesia, para que caminho ela está apontando. É isso. Bom, tem uma coisa, eu tinha um amigo português que viveu no Brasil um tempo, até foi o primeiro vencedor do prêmio Zé Saramago de literatura. Era um português perdido aqui pelo Brasil, e uma vez em Lisboa, quando eu reencontrei, alguém perguntou para ele, porque ele morou quase 10 anos aqui no Brasil, e ele tinha dito que tinha vindo passar 2 semanas aqui, e acabaram sendo 10 anos. E aí o amigo dele perguntou lá em Lisboa, mas o que aconteceu, né? E ele disse, distraí-me. Achei uma resposta maravilhosa, porque assim que a vida passa, né? Distraí-me. Mas ele dizia uma coisa que para ele era assustadora, e acho que explica um pouco da situação também, né, Lazomar, do Brasil. Ele dizia o seguinte: em Portugal, tu tem Lisboa e Porto, e mais algumas cidades interessantes, claro, a Coimbra como uma cidade universitária, mas essas cidades estão a 2 horas de distância uma da outra. De trem, esse tempo, né, de carro também. De modo que no Brasil, vamos pegar aqui de Porto Alegre a Florianópolis, que é a próxima capital, são 6 horas. E se for a Curitiba, mais 6. E a São Paulo, bom, mais 6. Então ele diz, cada escritor ou escritora no Brasil tem que vencer um continente europeu para conseguir encontrar um ao outro. De modo que vocês reclamam demais, dizia ele. A culpa não é de ninguém, é do país, que é muito grande. Eu a partir dali, comecei a cogitar que talvez houvesse um pouco de verdade nesse aspecto, e que para as editoras talvez também não seja negócio, infelizmente, investir para fora do eixo Rio-São Paulo. E São Paulo, quando fala capital, né? E talvez um pouco de Belo Horizonte também, aquilo que está mais ou menos próximo pela logística. Por isso nós temos, às vezes, grandes poetas no Nordeste, grandes poetas no Sul, no interior do Brasil, que não vão encontrar a logística necessária
E aí, claro, as editoras também, mesmo pequenas, vão dizer assim, não, a gente faz uma tiragem aqui para a região e se virem aí, o resto é com vocês. De maneira que, num sentido, eu imaginei, ingenuamente, eu acho, a essa altura, que as redes sociais pudessem ser uma boa maneira para vencer essa distância e, de algum modo, a gente ter a poesia do país circulando, num certo sentido. Mas me parece, e também isso não é culpa, claro, dos poetas que estão dentro do sistema, que o que nós vimos foi assim, ou se consegue chegar à Companhia das Letras, a Record, ou uma outra editora dessas grandes, ou de fato a obra do poeta ou da poeta vão ficar restritas às suas comunidades. Respondendo a tua pergunta, poxa, então temos um Instagram, quem sabe, né? Os Instapoetas, como chama. Quem sabe ali nós tivéssemos uma chance. E eu, mais uma vez, acho que a culpa não é da ferramenta, mas, a meu gosto, boa parte daquilo que me chega, pelo menos, seria o equivalente, está para a poesia, assim como as fotos do Instagram estão para a fotografia. Vocês entendem? Há uma distância daquilo que é um minimamente consumível por quem gosta de poesia, como leitor de poesia. Eu vejo muito desses instapoetas, assim, inclusive com grandes tiragens de livraria depois, né? Com poemas que talvez vocês já tenham visto, eu vou inventar agora o poema, mas muito parecido com isso. Ela queria vencer e venceu. Tá, não, tudo bem. Eu não estou dizendo que isso não possa ser um poema, se está em versos já é um poema, mas eu me pergunto assim, o que eu retiro de experiência para mim como leitor disso? Quer dizer, em que sentido isso toca a minha sensibilidade de maneira a eu ficar pensando no poema ou encontrando um verso que fica ecoando na minha cabeça? De maneira que eu tenho para mim, e veja, não é culpa do Instagram, tem muita coisa boa no Instagram e no Facebook, não é isso. Mas aquilo que faz mais sucesso, que tem mais compartilhamentos, eu às vezes acho que chega a ser quase uma espécie de antimatéria poética. Vocês entendem o que eu quero dizer com isso? Que barateia de tal maneira o uso das palavras, utiliza as palavras que estão na moda apenas quando a poesia, na verdade, ela tem que trazer, a meu gosto, complexidade, tensão. Ela só reforça um discurso pré-pronto, um discurso que me parece autoajuda nem disfarçada, né? Nada contra autoajuda, se serve para a pessoa, ok, mas geralmente serve só para autor ou para autora, né? Da autoajuda. O problema é que isso me leva a um lugar em que o espaço em que as palavras deveriam ser reenergizadas, né? Há um texto muito interessante, pena que nunca traduziram para o português, de um crítico já bem antigo a essa altura, que dizia que, mas eu gosto muito dessa ideia, eu sempre que posso divido essa ideia com os meus amigos poetas ou com meus leitores de poesia, que são o nosso grupo aqui, como eu falei, nossa resistência no sentido pleno da palavra, que dizia esse autor, chamado Sigurd Burhard, ninguém mais lê isso aí, eu achei por acaso citado no outro livro e achei que a ideia era muito boa, que o poeta tem de ser ao mesmo tempo um bufão, um bobo da corte e um sacerdote. Eu achei genial essa ideia. Bobo da corte no sentido de que tem que fazer um jogo de palavras, não significa fazer trocadilho, não é isso, mas ele tem que fazer com que as palavras sejam desautomatizadas, voltem a mostrar o curioso que é chamar cachorro de cachorro. Por quê, né? Porque cachorro não é abajur? Quintana tem um poema, né, maravilhoso dele em que ele dizia que o que nos assusta na palavra monstro é a palavra monstro em si. Se a palavra monstro fosse abajur, ninguém teria medo de abajures. As brincadeiras que só um poeta faz. É essa brincadeira com a palavra. E, ao mesmo tempo, essa brincadeira tende a ter um efeito sério, que é, uma vez que eu retire a palavra do seu uso comum, que eu reenergize a palavra, eu sou de novo um sacerdote. Vocês entendem o que significa isso? No sentido de que a palavra voltaria a ter poder de construir alguma coisa. E boa parte da poesia do Instagram, elas vão, infelizmente, me parece, não veja, não é culpa do Instagram nem dos poetas que estão lá, mas ela só reforça os discursos sociais do momento, do sucesso, da superação, né? Aquela coisa assim de um empoderamento que nunca passa da casca, porque não é empoderamento de verdade, né? Infelizmente. E me parece, se eu não estiver enganado, a gente pode daqui a 2 anos, né, talvez 3, escolher um ou outro desses sucessos do Instagram, e é muito provável que não tenha a energia suficiente para dizer mais nada a médio e longo prazo. Tá? Agora, uma coisa que eu não quero parecer de maneira nenhuma pessimista, eu não sou um pessimista nesse sentido. Eu acho que tem muita poesia boa no Brasil. Não é rasgação de seda, acho que a poesia do Laos Amar é uma poesia de muito boa qualidade. Tá? Só para dar um exemplo, entre tantos, nesse país gigantesco em que vivemos. Tá? E eu, quando faço oficina de escrita e tenho, graças ao Zoom e à tecnologia, agora gente fazendo comigo de vários lugares do Brasil, a coisa que mais me encanta, eu confesso a vocês, gente,
E me encantou muito na nossa conversa de hoje, ouvindo alguns de vocês, é a variedade que nossa língua possui, né? Que língua linda é essa desse país, com suas todas as variantes regionais, que são maravilhosas e que, infelizmente, mais uma vez também, né, acabam meio que excluídas do circuito do português padrão, né, da Rede Globo, que domina também o mercado editorial boa parte das vezes. Pedro, tem mais um pessoal aqui que pediu a palavra de novo. Por favor. Tem o Lio, depois o Vanderlei e depois o Dangley. Então, o Lio. Eu tinha pedido, que não apagou. Não pediu de novo, não? Não. Eu acho que tá, se tiver, eu acho que eu acabei não abaixando. Tá. Então, o Vanderlei. O Dangley quer falar de novo? Eu acho que o Dangley esqueceu de abaixar também. Tá, Vanderlei, então, com você, eu acho que você pode encerrar, né? Eu, da minha parte, Pedro, gostaria demais de agradecer, tá? Foi muito bom tê-lo aqui, eu sabia que seria um sucesso, pelo que eu acompanho, né? Já pude assistir algumas aulas suas. Gostei muito daquela sobre o Drummond, do aniversário da publicação do Alguma Poesia. Quem sabe uma hora a gente pode marcar alguma sim, coisa. isso é uma maravilha, né? Para você falar sobre Drummond aqui para nós. Mas sem dúvida, já está aceito o convite. Nossa, apaixonada por ele. E a aula foi espetacular, adorei. O poema que você leu, A Bruxa, né? A Bruxa, isso. Bruxa. Espetacular. Então, muito obrigado. O Pedro, para quem não sabe, eu tive a honra, eu pedi, né, e ele fez o prefácio da coletânea dos meus poemas, que eu lancei no ano passado, né? Da coletânea por enquanto, o prefácio do Pedro, isso muito me honra. Vanderlei, agora você faça as honras da casa, né, para que a gente possa encerrar a reunião e agradecer também a presença de todos. Pedro, muito obrigado por essa tarde maravilhosa que nós tivemos aí, a oportunidade de passar com você, em ouvir você e conhecer um pouquinho desses poemas maravilhosos. Te asseguro, fiquei encantado, não conhecia. Quando o Alzamar falou, eu pensei, meu Deus, de onde será que saiu essa doida, dessa poetisa, né? Mas vamos aguardar para ver. E ontem nós tivemos uma reunião da diretoria da academia e nós colocávamos a expectativa que nós estávamos em relação a essa tarde de sábado. Como diz a Rosângela, nós não subimos um degrau, nós subimos 5 degraus nesta noite de sábado, nessa tarde de sábado. Então, muito obrigado por essa contribuição, por estar conosco, por ser o primeiro também, né, a abrir aí um momento de debate na nossa academia de letras. Isso é para nós um motivo de alegria muito grande. A todos vocês que participaram, muito obrigado. E vem aí, no mês de setembro, vocês poderão nos seguir nas redes sociais, tanto na nossa página no Instagram, no nosso canal do YouTube. Depois essa live vai ficar disponibilizada lá também. E também na nossa página da academia no Facebook. Acompanhar as atividades aí da nossa academia, nós estamos sempre postando alguma coisa. E em setembro nós temos o Dia da Leitura. E vai vir muitas surpresas boas para todos nós de Frutal. Aguardo. Então, muito obrigado a todos. Um feliz final de semana a todos. Se sintam em casa, nossas reuniões da academia acontecem toda última quinta-feira do mês, a partir das 19 horas, e é aberta para a comunidade. Nós discutimos nossos patronos, nós discutimos projetos, discutimos muitas coisas boas nas nossas reuniões. Não é isso, Alzamar, Lio, Andréia, Zé Luiz? Oi? Apenas lembrando, vamos tirar uma foto, né? Pedir para o pessoal abrir as câmeras para que a gente possa fazer uma foto. E sobre esse dia que o Vanderlei falou, né? Nem todo mundo está sabendo, foi criado aqui em Frutal o Dia Municipal da Leitura. Vai ser no dia 12 de setembro, que é em comemoração ao aniversário da professora Dona Nilta, né? E que faleceu este ano, né? Que foi
uma figura muito importante na educação frutalense, então foi criado esse dia da leitura. E ficou na responsabilidade da academia organizar os eventos que farão parte desse dia. Então, nós estamos preparando algumas novidades. Então, vamos ligar nossas câmeras para que nós possamos tirar aí uma foto, registrar aí, então, esse momento. Todos ligando as câmeras? É aqui perto aqui do microfone? A sua está ligada. Não, a sua já está ligada. Ah, então tá. É que eu sou, você já viu, né? Mais barbeira do que tudo. Eu acho que o pessoal não está querendo aparecer, não. Está todo mundo despenteado, sem camisa. Mas aí que está a essência da beleza, né, Lausamar? Então vamos lá? Vamos. Ok, prontinho. Falou. Então, muito obrigado a todos, a todas, né? Muito obrigado mais uma vez, Pedro. E a casa está aberta. Agradeço, obrigado. Sempre que sentir vontade, desejo, pode chegar. A casa é toda sua. Nós vamos marcar essa aula do Drummond. Vamos sim. Compromisso futuro. Obrigado. Um abraço, pessoal. Obrigado, Lausa. Obrigado a todo mundo. Boa tarde para todos. Abraço. Tchau, muito obrigado. Pedro. Obrigadão. Abraço, pessoal. Até mais, hein? Até mais, gente. Foi ótimo. Tchau. Perfeito.